eu sou aluna do 4º período do curso de História e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a Revolução Russa. Então a Revolução Russa ela vai acontecer de fevereiro a novembro de 1917 e antes dessa revolução se acontecer, a Rússia vai estar passando por algumas questões internas. Uma dessas questões internas seria o regime da época, que era um regime conhecido como czarismo, que tinha como principal figura o czar. Dentro disso, era um regime que é conhecido como um regime absolutista, só que estava acontecendo transformações. Por mais que essa transformação seria um processo lento e gradual, vai chegar um momento que esse regime absolutista não vai existir mais. Outro motivo também para a Revolução se acontecer foi a questão de expansão territorial da Rússia. Como a Rússia ela possuía uma extensão territorial muito grande, o czar ele não conseguia administrar toda aquela extensão territorial. Outro motivo também seria a questão da fome, onde grande parte da população estava passando fome devido à estrutura fundidária existente, além de outros fatores também que vão estar ali influenciando a Revolução Russa se acontecer. Dentro desse cenário todo que a Rússia estava vivendo, vai se criar um partido ilegal. E esse partido ele vai ser chamado e conhecido como Partido Operário Democrata. Ilegal, pois o regime da época era um regime absolutista, então não existia essa questão de partido e tudo mais, por isso é um partido ilegal. Esse partido ele vai ser influenciado pelas ideias de Marx e de Engels. Assim, todos desse partido, eles tinham conhecimento que era necessário que ocorresse uma revolução de caráter burguês para se superar o absolutismo. E assim, desenvolver o capitalismo para depois se avançar para o socialismo. Então, todos daquele partido, que é o Partido Operário Democrata, eles tinham esse conhecimento, que era principal. Primeiro, a gente tinha que desenvolver o capitalismo para depois ir ao rumo ao socialismo. E assim, dentro desse partido, vai começar a surgir algumas discordâncias. Quando começa a acontecer essas discordâncias, o partido ele vai se dividir em duas alas. A primeira ala ela vai ser conhecida como os mencheviques, que significa minoria, e vai ser liderada por esses dois carinhas aqui do lado que eu não sei pronunciar o nome. E dentro desse partido eles vão defender que qualquer pessoas poderia estar participando da revolução e que eles não queriam que fosse um controle militar. A outra ala existente seria nomeada bolcheviques, que significaria maioria e que seria liderada por Lenin. Dentro dessa ala, diferente dos mencheviques, eles acharam que o controle deveria permanecer pelo controle dos militantes, diferente, igual eu falei, dos mencheviques. Dentro dessa ala, como eles queriam esse controle dos militares, essa ala vai ser conhecida como centralismo democrático. Entretanto, por mais que essas alas acontecessem essas discordâncias no Partido Operário Democrata, o partido ele nunca vai se separar. O partido ele vai continuar unificado até a revolução acontecer. E aí, em 1904, a Rússia ela vai entrar numa guerra contra o Japão, que vai durar até 1905. Dentro dessa guerra, a Rússia vai perder. Então aí você já imagina, a Rússia estava passando por diversas dificuldades, como eu citei anteriormente, e ela ainda ter entrado na guerra e ainda ter perdido a guerra, vai só dificultar mais ainda, literalmente eles vão de ladeira para baixo. E aí, o que vai acontecer? A população já estava descontente com tudo que estava acontecendo, então isso só vai fortificar mais ainda esse descontentamento. E aí o que vai acontecer? A população ela resolve fazer uma passeata perante essa crise econômica, entre outros fatores. Essa passeata ela vai acontecer em janeiro de 1905 e vai ser conhecida como Domingo Sangrento. Por que esse nome, Domingo Sangrento? Domingo Sangrento porque o czar ele vai reagir de uma forma totalmente agressiva e vai mandar os seus guardas começar a matar, atirar em todo mundo. Então, esse fato, esse marco histórico, vai ser conhecido como Domingo Sangrento. No Domingo Sangrento, vai morrer muita gente, tipo assim, porque foi uma catástrofe mesmo. Eu vou colocar essa imagem aqui pra vocês estarem vendo uma das cenas do Domingo Sangrento. Assim, após esse Domingo Sangrento, a revolta ela vai começar a generalizar por toda a Rússia. Igual eu falei, a Rússia ela tinha uma extensão territorial muito grande, então até chegar em outros lugares demorou mais um pouco de tempo. Só que ela vai ser generalizada e as principais cidades industriais elas vão tomar greve e isso vai durar por quase um ano. E aí o czar vendo isso, tudo isso acontecendo, essas greves, o povo revoltado, o czar com uma forma de apaziguar as coisas, ele vai convocar a Duma. O que seria essa Duma? A Duma é um congresso da Rússia, onde fazia muito tempo que não era convocado, e dentro dessa Duma, o czar ele vai prometer se criar uma constituição. Só que, na verdade, o czar ele queria ganhar tempo, porque o que acontece? Ele promete isso
para a população. Logicamente, ele não vai cumprir com a sua palavra. E aí, o que vai acontecer? Nesse meio termo, onde ele promete isso para a população não. Vai falar assim, não, poxa, calma, não vamos fazer a revolta agora, vamos deixar ver o que vai acontecer, se o czar realmente vai fazer o que a gente está pedindo, que é se criar uma constituição. Só que aí, o que vai acontecer? O czar, nesse meio termo, ele vai lá e vai executar várias lideranças daquele pessoal que liderava a população, principalmente aqueles líderes. O czar vai estar ali acabando com eles e vai derrotar a revolução em si. Então o povo vai ficar mais passivo. Claro que vai acontecer daqueles que vão continuar lá se revoltando, mas a maioria da população ela vai dar uma tranquilizada. Então o czar vai ter aquele controle de novo da população. Ok, o que vai acontecer? Em 1914, a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial. E como eu já tinha dito anteriormente, a Rússia estava passando por várias dificuldades. E isso só vai se intensificar cada vez mais e vai fazer com que a população ficasse descontente de novo com o czar. Então, com essa entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a crise do Império Russo ela só vai vir em 1916, 2 anos após a guerra que eles perdem em frente ao leste. O próprio czar, quando ele viu que ele estava perdendo e tudo mais, ele vai assumir o comando do exército a fim de tentar reverter toda aquela situação. Mas não vai ter sucesso, o desgaste vai ser muito grande e, sobretudo, vai ter muita morte também. E aí, dentro disso, vai se intensificar a fome, a miséria nas cidades e nos campos. Então a revolta, ela vai começar, se acumulando entre os setores, vai começar a se acumular entre os setores, mas somente em 8 de março de 1917 que ela vai estourar. E aí no dia 8 de março de 1917, essa revolta ela vai se expandir. O que vai acontecer? Os operários da cidade de São Petersburgo, que vai ser nomeada Petrogrado desde 1914, os operários eles vão sair na rua para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Dentro disso, como a revolta, o ar de revolta estava no ar, os operários eles vão então nesse manifesto, nessa comemoração, e aí quando foi ver, eles já estavam pedindo pelo fim da guerra, que eles queriam que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial e o fim do czarismo. Diante disso, quando eles vão para essa passeata perante pedir isso ao czar, os próprios seguranças e aí a própria força militar do czar, ela dessa vez, diferente do que ela fez no Domingo Sangrento, onde ela ataca a população, não. Eles vão largar suas armas e vai lutar ao lado da população. Visto isso, o czar ele vai ficar meu Deus, e agora? O que eu faço? Literalmente assim. E aí, logicamente, o czar ele vai tentar, o czar ele vai tentar recuperar a cidade de Petrogrado, mas os trabalhadores da ferrovia, eles não apenas vão ficar em greve, como também eles vão sabotar as vias ferrovias, onde ele vai impedir a vinda do velho Nick. E aí o czar, que é o Nicolau II na época, ele vendo que ele tá perdendo forças e tudo mais, ele vê que não existe uma outra escapatória, ele vai se abdicar ao trono, se abdicou ao trono e passou pro seu filho, como uma forma de preservar o regime. Só que aí isso não vai ser nada aceito pelas forças políticas, e aí não vai ter uma articulação, então ele fala assim, não, então tudo bem, a gente se abdica do trono, e aí foi declarada a república. Nessa parte eu vou estar indicando uma série muito legal pra vocês, que eu vou estar deixando aqui do lado, que representa muito essa parte da Revolução Russa e tudo mais, que eu achei muito importante. Ela tá disponível no Netflix, não sei se tá disponível em outra plataforma, só que é uma série muito legal de se ver e eu super recomendo de verdade. Vou deixar ela aqui do lado. E assim, com a abdicação do czar e o ar novo de república, a Duma vai ser convocada. A Duma, aquela lá que servia, entre aspas, de enfeite, hoje em dia ela vai ganhar, nessa época ela vai ganhar força. Com a Duma ganhando força, eles vão se criar governos provisórios, onde eles vai ser liderado por um grupo de pessoas da melhor forma possível. Só que o que vai acontecer? Com a criação desses governos provisórios, passava na mão de um, passava na mão de outro, vai ser uma coisa muito estável ali para o que estava acontecendo. E aí, em abril de 1917, o Lenin vai voltar para a Rússia. Quando ele volta para a Rússia, ele vai trazer com ele 2 temas muito importantes, e quando eu falo muito importantes, é porque realmente é muito importante. Então, para você que está prestando vestibular, acho bem legal vocês se atentarem a esses lemas. O primeiro lema seria pão, paz e terra, aonde pão, ele tiraria a miséria da Rússia, paz, ele tiraria a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e terra, ele daria terra a todos. O segundo lema importante que ele traz com ele é o lema assim:
todo o poder aos sovietes, referente ao poder popular que se desenvolvia. O que levou Lenin a ganhar muito apoio naquela época, ainda mais que o governo provisório não tomava decisões consistentes. Então Lenin vai ganhar muitos apoios e tudo mais, mas ele ainda não vai chegar a governar. E aí, com esse governo provisório, se enfraquecia porque eles não faziam nada, eles não tiravam a Rússia da miséria, eles não tiravam a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Um grupo dos bolcheviques, esses grupos mais radicais, vamos dizer assim, trabalhadores mais radicais, eles vão tentar tomar o poder do governo provisório, só que vai ser falho e muitas pessoas vão ser presas. E aí, nesse cenário todo, visto que o governo provisório ele estava se enfraquecendo, o general, que é esse general aqui do lado, que eu também não sei pronunciar o nome, me desculpa, ele vai ser influenciado pela alta burguesia a tentar dar um golpe no governo provisório, onde ele sufocaria essa questão revolucionária e se instauraria a ditadura. A pessoa que estava governando na época, o governo provisório, era Alexander Keino, que eu também não sei pronunciar o nome, que é esse carinha aqui do lado. Ele vai ver que diante desse golpe todo, ele não conseguiria repreender esse ato sozinho. Então, o que ele vai fazer? Então, Alexander, ele vai lá e lembra aquelas pessoas que foram presas no primeiro golpe que tentou acontecer? Ele vai liberar essas pessoas para ajudá-lo e vai pedir o apoio dos bolcheviques. Dentro desse cenário, o Alexander ele vai dar tudo certo. O general ele não vai conseguir dar um golpe. E aí uma das pessoas que ele chamou para ajudar ele seria o Lenin. E o Lenin ele vai por puro interesse de acabar com o general, logicamente, e interesse de enfraquecer mais ainda o governo provisório. Essa tropa que o Alexander ele vai criar, ela vai se dar um nome de Guarda Vermelha. Guardem esse nome que vai ser muito importante mais pra frente. E aí, em outubro de 1917, vai ser convocada o segundo Congresso Pan-Russo do Soviética, onde vai reunir várias pessoas, onde eles vão discutir se derrubava ou não o governo provisório. E aí, dentro desse congresso, vai se revigorar a questão de sim, vamos derrubar o governo provisório. Diante disso, a Guarda Vermelha ela vai começar a tomar o domínio das coisas aos poucos, dos correios, central de telefônica, central de elétrica. Além da Guarda Vermelha tomar todas essas centrais, os marinheiros também vão estar apoiando eles. E aí, o que vai acontecer? A Guarda Vermelha, ela vai invadir o Palácio de Inverno e vai tomar posse. E vai prender todos os ministros do governo. E o Alexander, que era o líder que estava governando naquele momento, ele foge. Então, ele vai se livrar dessas e os outros ministros do governo vai ser todo mundo preso. E dentro desse mesmo congresso ainda, as pessoas vão votar pela retirada da Primeira Guerra Mundial, que seria a questão da paz, que eu citei anteriormente, e pela questão de uma reforma agrária, que seria a questão da terra. Além disso, também pela criação de um novo modelo de poder, baseado, então, na população soviética, que vai levar o nome de Estado Operário. A Rússia ela vai demorar tanto tempo para se reerguer devido a uma guerra civil que vai acontecer em 1918. Essa guerra civil ela vai ser uma guerra entre o Exército Vermelho, que são as pessoas que estavam no governo, e contra o Exército Branco. O Exército Branco ele vai ser composto por aristocracia, pela burguesia, por militares conservadores que não aceitava o Exército Vermelho estar governando a Rússia naquele momento. Durante essa guerra civil, o partido dos bolcheviques, eles vai se implantar uma política econômica a fim de diminuir a questão da fome, da miséria, porque como estava acontecendo a guerra, vocês já imaginam, né, que vai acontecer uma intensificação da fome, da miséria, então eles vão se criar o comunismo de guerra. Só que esse comunismo de guerra não vai dar nada certo, e então em 1922 eles vão se criar, e aí em 1922 o Lenin e o governo vai elaborar o ENEP. O ENEP seria a nova política econômica. O ENEP ele vai ser uma tentativa de superação econômica, onde vai ter uma frase muito dita em alguns vestibulares, que é assim, é a seguinte frase: vamos dar um passo para trás para 2 passos para frente. O que isso quer dizer? Vamos dar um passo para trás, que seria vamos voltar ao capitalismo, para a gente conseguir dar 2 passos para frente, que seria a questão do socialismo. E aí, nesse mesmo ano, que é 1922, vai se criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é conhecida como URSS. Essa URSS ela vai ser criada como uma forma de fortalecer as repúblicas existentes
E aí, perante o tempo, lógico, devido a essa junção das repúblicas, ela vai se constituir uma hegemonia. E aí, em 1924, Lenin vem a falecer. Com a morte de Lenin, vai surgir duas pessoas muito importantes na história, que vai ser Trotsky e Stalin. Só que aí vai ficar um próximo vídeo desse assunto. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a Revolução Russa. E espero que vocês gostem do vídeo.